E aí, Diego, voltamos aí para quem achou que a gente não voltaria. Estamos nós aqui novamente. As férias acabaram, estamos de volta à nossa rotina, hein, Marcelo? Quem diria? Rapaz, passou rápido. Que férias foi essa que voou? Pareceu um foguete. Os dias estão sendo diminuídos por Deus, parece que Deus realmente está cumprindo sua palavra. Você acredita que eu estava vendo um vídeo sobre isso ontem? Falaram que a Terra tem girado 11 milésimos de não sei quantos de segundos mais rápido, né? E tem diminuído o tempo. O pessoal está contando errado aí, não sei, né? O pessoal já usa versículo fora do contexto para falar e tudo mais, já coloca aquele drama e tudo mais. Aí você falou sobre rotina, Diego. Ó, eu vou falar uma coisa, eu vou confessar aqui, eu sou um daqueles caras que, ó, eu não sei se eu gosto muito de rotina, não. Deixa eu até colocar a pergunta aqui, ó. Rotina, bom ou ruim? Ó, não me pergunte antes de você falar o que você tem para falar, porque senão a resposta não vai ser muito boa, não. Qual é a maior dificuldade sua em estabelecer uma rotina, Marcelo? Ó, é enxergar na rotina algo bom. É realmente, né? Quem gosta de fazer algo repetitivo, né? A gente gosta de novidade. O ser humano, nós estamos num processo de constante aprendizado e você só aprende quando você se depara com coisas novas. Então a gente está sempre buscando novidade, né? Você vê que isso afeta a sociedade como um todo, né? Você vê isso na moda, filmes, a gente está sempre querendo ver o próximo lançamento, o que está no cinema, o que está em cartaz agora. Pregações, né? A gente gosta quando vem pregadores de fora da nossa igreja, como no último domingo nós tivemos o Paulo César na nossa igreja do Grupo Logos, foi uma bênção. Mas a verdade é que o que nos alimenta não são as novidades, mas é a nossa rotina, é o arroz com feijão da nossa vida. É o que você faz diariamente, desde que você acorda até que você deite. Mas o que é a rotina em si, né? Porque a gente para falar de rotina, aí vem sempre isso em mente, né? Esse negócio chato, repetitivo. Mas rotina é só isso? Bom, a palavra rotina, ela vem do francês routine, que quer dizer trilha, curso costumeiro de ação, que por sua vez vem de rota, né? Ou seja, um caminho rompido, aberto à força, que é o que quer dizer a palavra rota, né, do latim rupta. Você está rompendo um caminho aberto à força por onde você pretende passar. Então a rotina, ela é mais do que atos repetitivos diários. Ela é um caminho que você está trilhando, que você está cavando, né? Que você está rompendo e traçando que vai te levar a algum lugar. Então é como se fosse uma grande caminhada. E cada dia, as rotinas de cada dia são um passo que você dá em direção a essa jornada, a esse destino final. Então a rotina abrange muito mais do que apenas você pensar em coisas repetitivas. A rotina é acordar, escovar os dentes, tomar o meu café, aí planejar o que eu vou fazer, cuidar. Quem tem filho, né? Não tem nada disso nessa ordem, né, Marcelo? É levantar, às vezes a criança já te acordou, você já está cuidando da criança, enfim, é uma loucura. A rotina não é só isso, não são só os pequenos afazeres, mas ela é um pedaço de uma grande jornada que você vai percorrer durante toda a sua vida. Isso quer dizer, então, que ela não é algo ruim em si mesmo. A rotina, a gente precisa desmistificar isso, né? Tirar esse preconceito da palavra rotina, porque hoje eu vejo muitas pessoas planejando como sair da rotina. Talvez aí esteja o grande problema. A gente planejar, eu passo a semana inteira pensando no que eu vou fazer no final de semana. Como eu vou sair da rotina no final de semana. Quando, na verdade, eu deveria usar o final de semana, que é meu tempo livre, para planejar a minha semana, a minha rotina. O trabalho teria que ser o inverso. O pensamento teria que ser o inverso. Por quê? Talvez tenha um grande problema aí, né, Diego? É as pessoas, como eu brinquei, né? Justamente a nossa pergunta aí, em olhar a rotina como algo ruim, porque a gente não consegue colocar na rotina o que talvez para mim seria o grande exercício, é colocar o propósito do porquê eu realizo aquela rotina. A rotina em si, ela é só um meio pelo qual eu vou alcançar o propósito.
E aí a grande sacada é o que está diante dos meus olhos, o que é o meu alvo, qual é o meu propósito, para que eu possa realizar aquela rotina. Se a gente não tiver um propósito, um alvo assertivo, a rotina sempre vai ser maçante, como você falou aí, né? Uma abertura, como que é? Romper. Vai ser sempre estando rompendo, parece que está rompendo pedras, né? Às vezes, Concreto diante de você você. vai ser um rompimento onde você sai rompido, na verdade, né? Isso, é um romper constante. É porque a gente não coloca o objetivo correto, o alvo correto. Qual que seria esse alvo correto? Qual que seria esse objetivo correto? A gente sabe qual que é, né? Mas a dificuldade é essa. Se eu não conseguir enxergar um objetivo correto, um alvo correto, a rotina, aí respondendo a pergunta, sempre vai ser algo ruim. Sim, sim, com certeza. Ser bom ou ruim vai depender desse olhar que você lança sobre ela. É exatamente isso que você falou. A rotina, ela tem que ter um propósito e ela é o cumprimento desse propósito, em doses homeopáticas. E isso fica muito claro nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz o seguinte: olha, quer coma, quer beba, ou faça qualquer outra coisa, ou seja, ele desce nas minúcias do dia a dia nosso. Ele diz o seguinte: faça isso para a glória de Deus. Ou seja, o grande propósito da vida humana é glorificar a Deus. E ele faz o seguinte: traz isso então para a tua rotina diária. Para cada momento que você viver na sua vida, na sua rotina, nas coisas mais triviais e banais que você entende que seja da sua vida. Faça isso para a glória de Deus, porque você vai trazer um prazer, que é isso que você está falando, para cada ato da sua vida. Eu acordei, poxa, glória a Deus porque eu acordei. Deus é bom na minha vida. Eu respirei, puxei um ar. Glória a Deus por isso. Eu consegui me lavar sozinho. Quantas pessoas não conseguem se lavar sozinhas nesse dia de hoje? Não conseguem se alimentar sozinhas. E nós temos essa graça. Então, nós vivemos para agradecer a Deus e para glorificar a Deus. É um grande propósito, que aí a gente já pode, antecipando os temas aqui, trazer para a nossa rotina as pequenas coisas, né? Seguindo esse conselho do apóstolo Paulo. E você vê que esse objetivo da rotina é tão importante que só porque existe um objetivo grande que pessoas conseguem se submeter a rotinas duras para alcançar esses objetivos. Por exemplo, nós não teríamos super atletas se esses super atletas não almejassem ser campeões olímpicos e se submetessem a uma rotina duríssima. Eu lembro, Marcelo, que eu estava participando de um curso uma vez e eu vi um relato, né? A gente estava falando sobre dedicação, disciplina e tal no curso, né? E aí, de repente, a professora colocou um vídeo do César Cielo, ele explicando a rotina dele, a disciplina que ele teve que ter para bater o recorde dos 50 metros livres. Ele foi o único nadador brasileiro a bater um recorde mundial e foi medalhista olímpico, né? Medalha de ouro. E ele falou assim que de segunda a segunda ele acordava às 5 da manhã, ia para o centro de treinamento, o treinador dele já estava lá, e 6 horas da manhã ele estava caindo na piscina gelada todos os dias. Durante um ano. Todos os dias. Assim, tinha dia que eu acordava de manhã e eu vomitava. Só de pensar em fazer aquilo novamente. Então, mas ele conseguia fazer aquilo, ele conseguiu, ele passou por isso, ele bateu essa meta, porque ele tinha um grande objetivo na frente dele. Os médicos conseguem estudar horas e horas a fio, dia e noite, uma rotina duríssima, aprendendo tudo sobre o corpo humano. Para quê? Para que ele possa um dia ajudar alguém a operar, solucionar problemas de outra pessoa. E assim sucessivamente. Você pode aplicar isso às questões mais simples do dia a dia, como pedreiros, padeiros, né? O pãozinho quentinho que você está comendo aí hoje, ele vem da rotina de uma pessoa, de um padeiro que acorda cedinho. Quando todo mundo está dormindo, ele já acordou e já está lá amassando a massinha dele e colocando o pão para assar. Então a rotina, ela faz parte das nossas vidas, ela traz grandes benefícios para nós. A rotina tem tudo a ver, traçar um paralelo com a rotina, com a disciplina, né? E o que é disciplina? Disciplina é fazer aquilo que você tem que fazer, mesmo que você não queira fazer. Isso é disciplina. E eu fico me lembrando do apóstolo Paulo, quando ele fala lá em 1 Coríntios, Coríntios 9, 27, quando ele fala assim, eu esmurro o meu corpo, né, e reduzo a escravidão, para que quando eu for pregar,
eu não me encontre desabilitado, eu não me encontre reprovado. Então, ele era um cara, Paulo, ele era um cara que ele tinha uma rotina pesada e ele era um cara altamente disciplinado. Quantas vezes ele usa a ilustração do soldado, do atleta, do lavrador, né, para Timóteo? São pessoas que necessitam de uma rotina fixa e de uma disciplina gigantesca para poder alcançar os seus objetivos. Então, você que está ouvindo aí, deixa eu falar, eu comecei aqui falando que a rotina é ruim, mas a rotina é muito boa, viu? Os ruins somos nós nessa história, porque o nosso eu, a tendência é de não buscar a disciplina e a rotina, justamente por causa da nossa velha natureza. O grande problema de enxergar a parte ruim da rotina, ou de criar uma rotina ruim e de não ser disciplinados, é justamente por causa da nossa velha natureza, o nosso velho eu, nosso modo de pensar antigo. Porque quando o nosso modo de pensar ele é alterado, modificado pela palavra de Deus, então existe um novo modo de enxergar essas questões, porque o nosso objetivo mudou. Antes, se a minha rotina tinha o objetivo de alavancar o meu próprio eu, agora não, a minha rotina, a minha disciplina já é para que eu não, como o Paulo falou, para que eu não me encontre desabilitado para ser testemunho a outros que necessitam ouvir do Evangelho. Olha a profundidade que Paulo foi na rotina e na disciplina de muito maior do que um atleta, né, que busca algo perecível, como ele mesmo disse, né? Os atletas correm atrás de algo que é perecível, algo que o ladrão pode roubar, a ferrugem pode corroer, mas nós não, almejamos uma coroa celestial. É exatamente isso. A rotina ela se torna algo maçante e difícil de ser superado quando ela é vivida para nós mesmos. Quando a gente coloca uma pressão em sermos alguém para as outras pessoas. Então a gente quer fazer tudo a todo momento. E a gente não consegue estabelecer uma rotina saudável, porque eu estou o tempo todo querendo agradar alguém. A internet é uma grande vilã da rotina. Ela consome o nosso tempo. E ela nos faz enxergar várias coisas de maneira aleatória. Uma colcha de retalhos. Então, assim, eu enxergo a vida em pequenos momentos, em pequenos retratos na internet. E aí, quando eu perco tempo fazendo isso, eu trago isso como um sentimento para dentro de mim, que eu tenho que ser coisas além do que eu nasci para ser. Eu tenho que ser bom em tudo, porque a internet, ela te dá essa sensação de que, eu estou muito aquém do padrão da sociedade atual. Olha como as pessoas são boas, olha como o corpo das pessoas é bonito, olha como as pessoas estão se formando, né? Você enrola a tua timeline, você vê gente bonita, com corpo em dia, né? Porque malha. Aí você vê pessoas se formando com canudo na mão. Aí você vê o outro viajando. Aí você vê o outro tendo filho. Enfim, várias realizações. Aí você pensa assim, eu tenho que fazer tudo isso, eu tenho que correr atrás de tudo isso. Não, calma. Você não tem que viver a vida do outro. Você tem que encontrar a tua rotina. Largar essa pressão de ter que superar as pessoas da sua timeline. Cuidado com esse grande vilão chamado internet. E quer ver um perigo aí, Diego? Desculpa te cortando, né? Quer ver um grande perigo aí? É você pautar a sua rotina pela rotina do mundo. Sim. E as pessoas têm feito isso, pautando a sua própria rotina com a rotina do mundo, e esquecendo de incluir coisas que são essenciais na rotina, como família, Deus, você ia querer ouvir pátria, né? Não, é Deus, família e você próprio. Sim. Né? Sim. Essas três coisas que são essenciais, e as pessoas acabam tirando tudo isso e colocando a agenda do mundo. Que aqui nós estamos rotina, você pode chamar também de agenda, né, Diego? Agenda do mundo. E quando você coloca a agenda do mundo para como a sua agenda, o caminho, o final disso, o cabo disso é morte. É uma depressão, é uma síndrome do pânico, é uma ansiedade e a morte propriamente dito. Quantas pessoas se suicidam porque não conseguem cumprir a sua agenda? Se acham incapazes de cumprir aquilo que é determinado para elas, mas quem disse que aquilo foi determinado para elas? Elas mesmas colocaram sobre si.
E como o filósofo Schopenhauer disse uma vez, né, o mundo, a sociedade, ela tem uma ânsia de ter e um tédio de possuir. E aí as pessoas acabam colocando um foco na frente, voltando de novo para o foco, para o objetivo, né? Coloca um foco, um objetivo que nunca vai ser alcançado. Ou quando elas acham que alcançaram, quando elas acham que compraram o iPhone 11, sei lá qual é que tá, aí já um mês depois já lança o 12. Não, eu preciso ter o 12, eu preciso ter o 13, o 14. Ela nunca consegue alcançar. Sempre aquele jogo que nunca tem o game over, né? Nunca tem os créditos. É um jogo infinito. Você nunca consegue zerar esse jogo aí de alcançar, de cumprir a agenda que o mundo impõe para você. Então, cuidado com a sua rotina. Coloque as pessoas que você ama, coloque Deus na sua rotina e coloque você mesmo. Porque o mundo vai querer encher a sua agenda e você jamais vai conseguir satisfazer o mundo e até a tua própria carne. Exatamente. As pessoas não planejam a sua vida de acordo com o teu próprio contexto e com as suas características. Todos nós somos seres únicos, né? É uma frase mais batida de todas, né? Que você ouve em várias pregações. Olha para o seu dedão. Tem uma digital aí que é única. Não tem outra igual nesse mundo. Deus te fez único. E é exatamente isso. Nós precisamos encontrar essa nossa individualidade em Deus e entender o nosso propósito. Por que Deus me colocou nesta casa, nesta família, neste bairro, nesta igreja, nessa cidade, nesse país, enfim? Por que eu estou nesse contexto? E a partir daí, onde eu estou hoje? Onde eu posso chegar? Onde eu vejo que Deus quer me levar? E a partir disso, estabelecer uma rotina, né? E as pessoas bem-sucedidas, elas têm algo em comum. Todas elas planejam sua rotina. Se sua rotina é ruim, talvez isso seja sinal que esteja faltando planejamento para ela. Que o Marcelo colocou pontos importantes aqui. Família. Você tem planejado a sua rotina para que haja tempo para a sua família? Tem momentos de lazer, de alegria que ficarão na memória dos seus filhos, enfim, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão. Vai gerar momentos de alegria que ficarão na memória de vocês para sempre? Rotinas Olha uma limpas. ilustração, Diego, sobre essa questão da família. Eu conheci um pastor que ele tinha uma casa assim lindíssima, sabe? E o filho dele, ele tinha um filho único. Certa vez eu fui na casa dele e esse filho, ele tinha, na época ele tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos, o menino, e ele tinha um quarto só de brinquedo. E cada brinquedo, assim, uma coisa mais linda do que a outra. E eu brinquei com ele, né? Eu falei, olha, ô fulano, você tem tantos brinquedos bonitos, tão legais. Aí ele falou assim, mas o meu pai não brinca com nenhum comigo, porque ele fala que não tem tempo de brincar comigo. O que você fala para uma criança dessa? A rotina dela está sendo horrível, porque o pai não planejou sua rotina. Isso é muito ruim, é a consequência da falta de planejamento. Então a gente acha que a rotina é ruim porque a gente está sempre trabalhando. A gente está usando ela de maneira impensada, e quando você faz as coisas sem pensar, você trabalha dobrado. Né? Agora, quando eu planejo minha semana, quando eu coloco horários, estabeleço metas para cumprir, e falo assim, olha, até tal horário eu vou trabalhar, daqui para frente eu vou desligar a chavinha e vou me dedicar a um estudo bíblico, a uma oração, a um tempo com meu filho, com a minha esposa. A gente planeja, até os momentos de prazer sexual tem que ser planejados também quando você casa, porque as coisas acontecem de maneira espontânea, mas o desejo não vem do nada, porque você está numa rotina tão pesada que se você não separar um tempo para fazer sexo com a sua esposa, você não transa mais. Vocês vão se tornar dois irmãos, em vez de marido e mulher. Então a rotina ela tem que ser planejada, e pessoas bem-sucedidas planejam suas vidas. Todas essas pessoas que se dão bem na vida, que você vê e fala assim, nossa, eu admiro fulano, ele consegue alcançar coisas maravilhosas. É porque ele planejou, ele não chegou ali do nada. É difícil as coisas caírem do colo da pessoa. Principalmente quando você é filho de Deus. Deus não quer criar filhos mimados. Ele quer que a gente se dedique naquilo que a gente precisa fazer. Além de definir nosso destino, a rotina ela define o nosso caráter, a nossa personalidade. Mais do que nos levar a algum lugar, o que você está fazendo todos os dias está demonstrando quem você é, o que você valoriza, qual é a sua escala de prioridades na sua vida. Você é uma pessoa que está trabalhando para viver ou está vivendo para trabalhar? Você é uma pessoa que consome, compra coisas porque faz bem para você e para sua família e para as pessoas que te rodeiam? Ou para agradar pessoas que você nem conhece? Para aparecer bem na foto?
São coisas que a gente tem que pensar, né? Para que a gente não coloque, imprima uma rotina que, no fim das contas, no fim do dia, nos traga desgosto, estresse, angústia, ansiedade. Ninguém experimenta grandes mudanças em sua vida sem viver pequenas mudanças na sua rotina diária. Aí tem aquela frase de Facebook que eu trouxe aqui, Marcelo. Sempre tem que ter, né? Para não faltar. A mudança que você procura está no sacrifício que você não faz. Ah, eu queria tanto ter tal carro. Tá, o que você está fazendo para chegar nesse carro? Ah, eu queria tanto casar, né? Tantos jovens aí solteirões aí hoje em dia não conseguem mais chegar nas minas. É tudo online hoje em dia, né? Mas o que você está fazendo para casar? Primeiro, em relação a você mesmo. Como você tem se preparado para ser um bom marido ou uma boa esposa? Coloque metas na sua rotina diária para que você chegue nesse objetivo de se casar. Faça sacrifícios. Estude, trabalhe, ore, busque a Deus. A grande solução, ao meu ver, Marcelo, na verdade não está em nós mesmos, né? Porque se nós olharmos para nós e diante de tudo que a gente falou aqui nesse vídeo, cara, você vai falar assim, poxa, mas o que eles estão falando, assim, é muito bonito na teoria, mas para colocar em prática é difícil você ser uma pessoa disciplinada, dedicada. E às vezes a pessoa está até olhando para o seu contexto agora, Marcelo, e pensando, poxa, estou tão distante disso, para mim, isso não é para mim. Eu acho que meu tempo já passou. Isso é uma mentira do diabo. O diabo não quer que a gente evolua. O diabo não quer que a gente cresça. O diabo não quer que a gente descubra o nosso verdadeiro potencial em Cristo, não em nós mesmos. Você tem razão. Se você chegou à conclusão de que você é fraco para ter uma rotina saudável e que diga algo bom a seu respeito, você tem razão. Você é fraco mesmo. Mas em Cristo nós podemos sim alcançar. Nós temos que aprender a confiar nele. Ele é o caminho. Ele não disse isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos colocar ele como nossa rota. A minha rota que vai guiar as minhas rotinas diárias vai ser o caminho, que é Cristo. Nós vamos seguir ele diariamente. Encontrar com Jesus diariamente em nossas rotinas. Jesus vai nos ensinar como podemos viver uma rotina saudável quando a gente trocar o nosso fardo pesado, sabe? Essa sua ânsia por admiração, por conquistas, troca isso pelo fardo de Jesus. Pare de querer conquistar e ser admirável. E passe a admirar a conquista que Jesus já fez por você. Isso vai te tirar um peso, uma tonelada das suas costas. De querer ser alguém, de querer mostrar para as pessoas que você é bom. Esquece. Você já é bom não porque você é bom, mas porque Jesus fez o sacrifício todo por você. E você vai receber esse fardo suave, que vai deixar a sua rotina tranquila. E aí você vai ficar com o coração cheio de paz. E aí você sim vai poder fazer essa rotina diária de maneira mais tranquila, com a cabeça suave. Vou desligar o celular aqui, só um momento. A rotina chamando. Isso, pessoal. Então, assim, quando você traz Jesus para a tua rotina, as coisas ficam mais fáceis. As dificuldades passam a não te sucumbir mais. Porque muitas vezes as pessoas sucumbem, né, Marcelo? Porque estão sozinhas, estão lutando sozinhas, com suas próprias mãos. E sem Jesus, nós nada podemos fazer. Ele mesmo disse isso. Sem mim, nada podeis fazer isso. Podeis fazer. Domingo eu estava levando uma mensagem na igreja de Vila Oportunidade, e eu falei sobre Salmo 127, que fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Então a gente tem que ter isso bem claro na nossa mente. Então, se não adianta trabalhar, não adianta eu só planejar. Planejar é muito bom. Estabelecer prioridades, como o Marcelo trouxe, família, ministério, Deus, né, em primeiro lugar, oração, tudo isso é muito bom. Mas se Jesus não estiver comigo e me auxiliando por meio do Espírito Santo de Deus, de nada vai adiantar. E como foi falado, né, Diego? Rotina é um caminho, é a forma de caminhar o caminho. Eu fico com o Salmo 1. O salmista, ele nos apresenta um caminho de felicidade. E ele diz assim, ó, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Aqui eu fico com a ideia de que, olha, você tem um caminho para trilhar, escolha trilhar esse caminho não através
da agenda do mundo. A agenda do mundo é o conselho dos ímpios, é a imitação da conduta dos pecadores, é se assentar na roda daqueles que zombam de Deus, zombam das coisas que são agradáveis a Deus. E o salmista diz, ao contrário, a satisfação daquele que é feliz de verdade está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Olha a rotina aqui, ó. Olha a disciplina. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Quer ver a rotina de novo, Diego? Olha essa frase. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. E olha a rotina de novo. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Olha a rotina de novo, quer ver? São como a palha que o vento leva. Correm, correm, se afadigam, enchem a agenda, mas estão por aí. Estão por aí. Como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É muita sabedoria nos Salmos, assim, é fantástico, parece que o autor acabou de escrever aqui para a gente, e é exatamente isso, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente lê ela do lado do seu autor, e ele nos ilumina, ele nos esclarece, ele abre os nossos olhos, ele vai lá no mais profundo da nossa alma, ele discerne, ele separa até aquilo que a olho nu humano seria impossível de separar. E eu gostaria de deixar essa palavra para mim, principalmente. E para você também. Coloque na sua rotina coisas que vão te levar ao objetivo do propósito pelo qual você existe e foi criado, que é a glória de Deus. E aí você vai ser plenamente satisfeito. Cuidado, porque o mundo vai te oferecer muitos meios pelos quais você pode caminhar o caminho. Mas o caminho verdadeiro é aquele que leva à vida. Só um pode te levar e ele se chama Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Muitos vão se apresentar como um caminho, mas o caminho que leva à felicidade, à satisfação plena, à vida plena e abundante é Jesus Cristo. Não tem outro meio. Muito bom. Amém. Respondendo então a pergunta do vídeo que você propôs, rotina é bom ou ruim? Depende. Depende do quanto Deus faz parte de cada momento da sua vida. E não fique se martirizando. Ah, Marcelo, como você falou, né, Diego? Eu não consigo criar uma rotina boa. Começa com pequenos passos. E você prova a Deus e vê até onde Ele pode te levar. Peça ajuda para Ele. Até mesmo nesses pequenos passos, Ele vai te ajudar. Eu tenho certeza disso. Certo, Diego? Um abraço. Estamos de volta, hein? Voltamos para a rotina. Estamos de volta à rotina. Não Siga os nossa nossos força, canais aí. Ô, Diego, eu queria, além de falar que estamos de volta, tem coisa vindo por aí, né? Eu sei que você dá aula e esse tema que a gente falou aqui é um dos temas que você fala também no curso lá no Memorial Ensino. Vou colocar até a propaganda aqui, ó, para o pessoal ver. Opa, vou colocar aqui em mim, aqui, ó. Quer falar um pouquinho, Diego, para o pessoal aí desse curso que você dá? Exatamente, pessoal. Bom, ética, como nós falamos, ética tem tudo a ver com rotina, com rota, né? Com o caminho a ser percorrido. A ética, ela nos conduz. Existe uma forma de caminhar como cristãos, né? O cristão não caminha com o que os olhos veem apenas, nós caminhamos pela força do Espírito Santo de Deus. E a palavra nos auxilia e joga luz, lança luz sobre esse caminho que nós temos que percorrer. Então fica aqui o convite para você que quer amadurecer mais essa ideia de rota. Gostei do vídeo, isso me aguçou a querer entender melhor como caminhar, como imprimir sobre a minha rotina diária valores que realmente farão sentido lá no fim do dia, que me levarão mais para próximo de Deus. Aí está uma grande oportunidade. O curso Ética Cristã ele vai te auxiliar muito no que a gente falou aqui hoje nesse vídeo e vai abençoar muito sua vida. Não só sua vida, você pode fazer o convite para pessoas que você gosta, que você de repente percebe que precisam aprender mais desse tema. Faça o convite, o curso é aberto, né, Marcelo? É um curso gratuito
né? Pela graça de Deus, 0800. Então, aproveite, repasse adiante para pessoas da sua convivência, faça juntos e vem participar com a gente. É o curso online às 8 horas, de às terças-feiras. Ou seja, não vai ser algo difícil para você, pesado. São 6 meses, aí passam rapidinho. E eu tenho certeza que no final dessa jornada você vai sair muito edificado, e eu também. Coloque na sua rotina estudar a Bíblia. Exatamente. É, Quem estuda a Bíblia tem a mente aberta e não é enganado pelo inimigo. isso, exatamente. E tem um outro que eu vou dar também, Diego. Esse daqui que eu vou dar é às terças, eu dou um outro que é às quintas. Mas esse A aqui, às concorrência, a terças. concorrência. Eu não vou deixar de Oi? falar, não. A concorrência. A concorrência aqui. Não, mas tem público para todo mundo. Esse daqui, Sim. gente, já é o curso Raízes da Fé Cristã. É um estudo aí sobre a base para o crescimento da vida cristã espiritual. Então, é um curso assim para pessoas que estão ah, iniciando a sua jornada na vida cristã, tá bom? A gente vai entrar em temas é, bem, bem necessários ali na jornada da vida cristã, como a certeza de salvação, posso ou não posso perder a minha salvação, por que a necessidade da salvação, e a gente vai passar pelas as disciplinas espirituais, como Bíblia, oração, jejum, temas como o que é ser igreja, quais são os oficiais da igreja, então coisas assim bem rudimentares, para a gente poder então lançar essa base sólida, para que você possa ir depois para um curso de ética cristã muito mais amparado, muito mais robusto aí no seu conhecimento bíblico, tá bom? Também é 0800 ele, grátis, online, então você pode fazer, eu vou até a sua casa, vou até o seu computador dar esse curso para você, às terças, 8 horas da noite, tá? Esses dois cursos, as inscrições ainda não estão abertas, mas você pode deixar o seu comentário aí, se quiser mais informações, a gente entra em contato. Assim que sair a inscrição, acompanhe nossas redes aí que vão estar lá aonde você pode fazer as inscrições, tá bom? Deus abençoe vocês, é isso aí, Diego. É isso aí, pessoal. Vamos caminhando pela rota que Jesus já abriu por nós, pelo caminho que é Cristo. Amém? Deus abençoe vocês e que esse seja um grande ano para nós. É isso aí, valeu, um abraço.